Olá, sejam bem-vindos! Somos Eleni e Sérgio e nesse vídeo vamos levar vocês para mais um pedaço interessantíssimo do leste europeu. Começando pela Eslováquia, que é um país lindíssimo e pouco explorado. No vídeo anterior, nós passamos pela Polônia e, como de costume, fizemos grandes amigos por lá. Também passamos pelo capítulo mais sombrio da história da humanidade, Auschwitz. A Polônia faz fronteira com a Eslováquia, que é um país bem pequenininho, mas que a harmonia entre a natureza, sua história e suas tradições formaram um destino muito autêntico, fácil de viajar e encantador. Bem na fronteira está a região montanhosa de Tatras, que realmente é uma das áreas mais bonitas do país e a mais visitada por seus esportes de montanha. A Eslováquia fez parte da Tchecoslováquia até 1993. É muito rica culturalmente e cheia de vilarejos pitorescos e áreas protegidas em parques nacionais. A simplicidade e a tranquilidade das cidades faz a gente voltar no tempo. Nós acabamos de entrar na Eslováquia e paramos aqui na igreja para pegar água. Olha que lugarzinho mais bonito. Tudo bem que tem um cemitério gigante aqui, né? A igreja de 1886. Ali tem o poço. Tem um negocinho para pegar água. Ali tem o poço, ó. Água boa do caramba, viu? Tomara que não seja água de morto, né? Tem que encher na mão, né? Tem que encher com o regadorzinho. É sacanagem tirar a mangueirinha, né? A mangueirinha do padre. Não é que é sacanagem, é que se eu parar na descida o carro não freia. Nós cruzamos o país em poucos dias, mas suficiente para ver muita coisa bonita. E um lugar que nós gostamos muito foi Banská Štiavnica. O Calvário, bem no comecinho da cidade, é um dos mais impressionantes da Europa Central. Construído numa colina vulcânica, é um complexo barroco com igrejas, capelas e esculturas representando a Via Crucis. Além do valor religioso, subir a escadaria é um exercício e tanto. O topo oferece uma vista incrível da cidade e das montanhas ao redor. Após um período de abandono, esse lugar passou por uma restauração e hoje é um dos pontos turísticos mais visitados da região. O centro histórico de Banská é lindíssimo. Em 1993, essa zona central foi declarada Patrimônio da Humanidade pela Unesco. Cravada no meio das montanhas, já foi um dos lugares mais ricos da Europa por causa da mineração de ouro e prata. Mas esse ar de tranquilidade e calmaria foi abalado em março de 2023, quando um incêndio teve início num desses edifícios históricos. E, tristemente, se espalhou por pelo menos outras 6 construções. Esse centro histórico é tão importante para a Eslováquia que até as forças armadas se mobilizaram para controlar o incêndio. E o governo garantiu não medir esforços para a reconstrução dos edifícios. Nossa, que judiação! Olha, imagina tudo isso aqui pegando fogo. Facílimo de se espalhar mesmo por tudo, né? Tudo tão antigo. Seguimos pelas estradinhas tranquilas e pequenos vilarejos até chegar na fronteira com a Hungria. Íamos em direção a Budapeste, que essa sim sabíamos que era uma cidade grande e que tínhamos muitas expectativas em conhecer.
Mas a nossa primeira parada na Hungria ainda seguia no estilo calmaria e tinha até um arco do triunfo na pequena Vác. Foi na beira do famoso rio Danúbio que passamos a primeira noite na Hungria. O Danúbio é o segundo rio mais longo da Europa. Tem quase 2.900 quilômetros de extensão. A sua nascente é na Alemanha e ele deságua no Mar Negro, na Romênia. Que privilégio dormir coladinho nele, hein? Dar uma voltinha no centro de Vác foi delicioso. Deu para sentir como a vida, assim como o rio Danúbio, corre sem pressa nessa linda cidadezinha. Mesmo com todo esse trânsito para chegar, o mais complicado, que é estacionar numa cidade grande, já estava ajeitado. E olha, para aqui não foi bom não. Além de ir para Budapeste para conhecer uma das cidades mais bonitas da Europa, tínhamos um motivo muito especial para chegar até aí. Esse é o Chris Ratai, gente boa e viajante dos bons. Amigo nosso e amigo de muitos amigos nossos. E esse é o Mister Cool, quase uma pessoa. Um cachorro que tem mais carimbo no passaporte do que a maioria de nós. Além de estacionarmos na casa do Chris para conhecer Budapeste tranquilamente com o carro estacionado num lugar seguro, foi uma parada para passarmos um tempo muito gostoso juntos. Encontrar o Chris foi como rever um amigo de longa data. Nós temos muito em comum. Viajamos não para escapar da vida, mas para a vida não escapar de nós. Certo, Chris Ratai? Nosso tour começou pelo Mercado Central. Essa bonita construção de 1897 foi totalmente danificada na Segunda Guerra Mundial e foi inutilizada. Nos anos 90, o mercado foi revitalizado e hoje é uma das paradas obrigatórias em Budapeste. Seja para comer nos restaurantes, comprar alguma lembrancinha típica da Hungria ou pelo menos dar aquela xeretada. Uma coisa muito interessante que o Chris contou para a gente e que realmente não sabíamos é que o rio Danúbio divide Budapeste em duas partes. Peste é a parte baixa, mais moderna, agitada, o centro da cidade, onde tudo acontece. Maravilhosas pontes, uma mais bonita e impressionante que a outra, ligam Buda e Peste. A Ponte das Correntes é a mais antiga e um cartão postal da cidade. Ela também é o principal acesso para chegar em Buda, a parte alta onde estão as maiores atrações e incríveis vistas de Budapeste. Para chegar no alto da colina, nós fomos caminhando, mas existem outras formas de subir. Uma delas é de funicular, um bondinho super charmoso que sobe rapidinho em menos de 2 minutos. Bastião dos Pescadores é um terraço neogótico no topo da colina do Castelo de Buda. Nessa área, as construções históricas e as vistas românticas estão por toda parte. Na lindíssima igreja de Matias, construída em 1255, dá para passar horas olhando cada detalhe. A igreja mais famosa de Budapeste já foi sede de coroações, casamentos reais e durante a invasão turca foi transformada em mesquita. Achamos ela deslumbrante. De Buda é impossível não ficar hipnotizado com a vista. O majestoso edifício do parlamento húngaro rouba todos os olhares. Sem dúvida, a capital húngara entrou para o nosso ranking de cidades mais bonitas que estivemos. E quando a noite cai, Budapeste adquire uma nova atmosfera. Se transforma numa obra de arte, uma joia arquitetônica. De onde se vê, o parlamento se destaca. Numa das 691 salas, desse que é um dos edifícios legislativos mais antigos da Europa, está guardada a coroa do primeiro rei da Hungria. O parlamento húngaro brilha de qualquer ângulo que se vê.
massacre nazista também deixou muitas marcas na Hungria. Os sapatos da morte às margens do Danúbio lembram as vítimas que, antes de serem fuziladas e jogadas no rio, eram obrigadas a despir-se e colocar suas joias e dinheiro dentro dos próprios calçados. Pena que tínhamos que nos despedir de Budapeste. Nossa permanência nessa parte tão interessante da Europa estava acabando. E igualzinho ao fluxo do rio Danúbio, nós seguimos em direção à Romênia. Ele sinalizou para a gente parar o carro aqui e pegou nossos passaportes. Acreditamos que ele vai carimbar. O Sérgio foi lá agora buscar. Agora comprar só a vinheta para a gente poder dirigir e já estamos carimbados na Romênia. Sim, senhor. Fronteira é fronteira, né? Sempre. Chegamos na Romênia. Terra do Drácula. E do Sarmale. Nossa Senhora. Tchau! Nosso primeiro acampamento na Romênia. Na grama, hein? Isso é VIP demais. Apesar que tem uma rua em cima, mas até aí. E nós temos companhia. Olha o nosso amiguinho aí, o cavalino. Tem uns tiozinhos ali pescando. Já deu pra ver que vai ser bem legal viajar aqui na Romênia, viu? Que é uma abóbora? Hã? Matando com a abóbora. Quer que eu corto? Não. Vai se cortar com isso daí, hein? Pode Bonito pra descascar minha caramba. abóbora na beira do rio. Tudo bem que tá cheio de pernilongo que eu já tô vendo. Ah, mas não tem problema. Não. Olha que bonito. É um rio, não parecia que era um laguinho, mas é um rio. Você vê a água correndo aqui na frente, ó. É fundo de pedra. Ah. Tá bem limpinho. Olha que lindo esse lugar, gente. A vila é uma graça também. Agora vamos papar, né? Fazer sopinha de broba. E nesse sossego todo, certeza que nós e nossos vizinhos vão passar uma noite bem tranquila. Nossa, que noite. Dormi que nem uma pedra. Acordamos tarde, hein? Os vizinhos já foram até embora. Agora vamos se ajeitar, que a gente tem muita estrada hoje pela frente. Tá gostoso? Geladinho? Tá ótimo. Super de boa, né? Ó. Nosso destino agora, Sighisoara, na Transilvânia. Dirigindo pelas cidades pequenas que se vê a essência de um país. A Romênia tem a maior população de ciganos na Europa. Os que têm dinheiro constroem palacetes, que na maioria das vezes estão vazios. Dizem que isso é para mostrar para os vizinhos o tanto de dinheiro que eles têm. Mas a grande maioria vive na pobreza e não são bem vistos pela população em geral. Para a gente foi muito interessante ver de perto verdadeiros ciganos, com suas roupas brilhantes, dentes de ouro, bigode e chapelão. E as mulheres sempre com saias enormes, rodeadas de crianças. É difícil controlar o olhar quando encontramos um. É uma cultura muito curiosa e intrigante para nós. Estamos chegando em Sighisoara, na Transilvânia. Quem queria, hein? Chegar aqui com o nosso carro. Tinha a cidade. O centro aqui, cara. É. É bem
Nós já escutamos falar muito desse lugar. Ele parece até íntimo pra gente, né? Que lado é? Aqui, olha os carros parados aí. Aqui, Ah, lá o Sandeirinho, né? Essa foi foda agora. Can you believe that? Huh? Ciao. No man, I cannot believe it, man. I cannot believe it. I'm so happy. Let me go here. Let me talk. You okay? Yeah, that's just make me. Oh my God. Nós todos emocionados e contentes, e aí, mas só pensando, da onde saiu essa gente? Em 2016, nós conhecemos o Jordan numa área de descanso para caminhões nos Estados Unidos. Nesse primeiro momento, ele ofereceu a casa dele para qualquer coisa que precisássemos. O Jordan é casado com a Dana e ambos são romenos. Desde o primeiro encontro que tivemos na casa deles, viramos família. Nós sempre fomos tratados como irmãos, o que se estende à família deles também. Durante os vários anos que nós ficamos na América do Norte, foram incontáveis as vezes que o Jordan e a Dana nos acolheram e nos deram suporte. A cada encontro tínhamos mais certeza que certas conexões são para sempre. Logo que a nossa sobrinha Emma chegou, eles estavam de mudança aqui para a Romênia. E antes de virem embora, voaram até o México, onde a gente estava, para a gente conhecer ela pessoalmente. Vir para a Romênia não era uma opção, era um compromisso. Nem que tivéssemos que dirigir 3 dias só para tomar esse sorvete com a Emma e ir embora, esse encontro já teria valido a pena. E já que estamos na casa do Drácula, bora tomar um cafezinho com ele. Sighisoara está na região da Transilvânia. É um destino turístico muito importante na Romênia, por ser classificado como Patrimônio Mundial da Unesco, mas principalmente por ser conhecida como a cidade natal de Vlad, o Empalador, que foi um príncipe que deu origem ao personagem literário Conde Drácula. O centro histórico medieval é muito bem preservado. A cidadela, como é chamada essa área, é cheia de becos, praças e várias torres de vigia. A mais importante delas, a Torre do Relógio, servia para controlar o portão principal da cidade e guardar os tesouros de Sighisoara, que foi atacada inúmeras vezes pelo Império Otomano. A Praça Setati, ou praça principal, desde sempre foi o point de Sighisoara. Aí acontecia o mercado, execuções públicas, julgamentos de bruxas. Hoje os eventos que acontecem nela são bem mais tranquilos. Grande parte das 164 casas dessa área medieval tem mais de 300 anos e são consideradas monumentos históricos. Sighisoara é uma das poucas cidades fortificadas da Europa Leste que ainda é habitada. A Transilvânia descrita nos filmes é bem parecida com a verdadeira, sim, cheia de lugares escondidinhos saídos de um livro de histórias que misturam paisagens doces e sombrias. Um túnel de madeira sob uma escadaria de 172 degraus leva até a parte alta da cidade. O túnel é escuro até de dia. É muito interessante, mas tem um ar meio macabro. E na parte de cima foi onde encontramos os lugares mais vampirescos de Sighisoara. E aqui é a escola onde a Dana, nossa amiga, estudou. Meu Deus, subir toda essa troça aqui para vir para a escola todo dia, ninguém merece. 1901, será que é isso? Com certeza.
1901. Um pouco antiga a escola, né? Do alto se vê que a cidade cresceu, que tem uma vida que corre normalmente além das muralhas da cidade antiga. Mas a história dela continua paradinha no tempo. E num lugar gótico como esse, um passeio no cemitério é obrigatório. Esse é o cemitério do Drácula? Uhum. Não, não é. Não é não, é. Vem aqui de noite. Essa árvore aqui, ó. A gente não sabe ler, né, isso aqui? Pois é. Super interessante esse cemitério, porque é no morro. Ai, bora, senão nós vamos levar umas almas penadas junto com a gente. A gente tem que descer aquele túnel preto ainda. Que delícia de lugar! Quanto carinho nós recebemos desses nossos amigos. E como nos velhos tempos eles já tinham deixado o quarto arrumado pra gente. Não dá para ir embora, né? Ainda mais agora que a Emma já é nossa amiga também. No próximo vídeo vamos mostrar que a Romênia é realmente um lugar especial, cheia de beleza, gente maravilhosa, comida boa e ursos, muitos ursos. Obrigada por nos acompanhar. Nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau!